A ONU News em Nova York tem o grande prazer de receber aqui o nosso convidado de hoje, o General Afonso da Costa, ou General Afonso, como ele é conhecido no Brasil, que vai assumir uma das maiores operações de paz da ONU no mundo, a MONUSCO, a força da ONU na República Democrática do Congo. E ele assume, obviamente, depois de um outro general brasileiro, o General Costa Neves, que deixou a força no mês passado. General Afonso, que prazer falar com o senhor. Muito bem-vindo e parabéns pela sua nomeação. Olha, o prazer é todo meu, realmente é uma satisfação estar com vocês e também muito honrado em ter recebido essa nomeação, essa designação com uma função tão relevante para o nosso país, enfim, para mim, para toda a estrutura da ONU. O senhor já foi boina azul, essa vai ser a sua segunda, não é, missão. O senhor já esteve em Angola, mas como é que é voltar à África e voltar para comandar uma missão com mais de 13 mil homens de 50 países, ou 13 mil integrantes, eu tenho que corrigir, de 50 países, homens e mulheres? Homens e mulheres. Olha, como eu estive em Angola, uma das coisas que foi muito boa na minha carreira, eu tive a oportunidade ali de conviver. Nós estávamos na UNAVEM 3, foi a missão de verificação no período que eu tive lá, em 96 e 97. É claro que um quadro diferente, né, do que eu vou encontrar no Congo, até porque as missões evoluíram muito, né? E ali era uma verificação de cessar-fogo entre as partes envolvidas no conflito naquele país. Mas é claro que a estrutura de ter trabalhado na ONU, a estrutura, há um fio condutor em tudo isso, né, ao longo do tempo, e que será muito útil lá para a missão no Congo. Mas o que eu guardo também com muito carinho é a diversidade cultural, né? Eu convivi ali na época, eram um pouco mais de 30 países na missão, então gente, civis e militares, mulheres, homens ali, e o povo, né? O povo que eu tive a função de oficial de ligação junto às estruturas militares do país, então foi muito bom trabalhar também com aquele país amigo e né, uma missão tão importante. Outra coisa que também eu acho que é uma coisa de família. Meu pai foi boina azul também, foi Aham, capacete azul. Você vê que a onde? tradição nossa em missão de paz, né, os brasileiros, ele teve lá na UNEF, né, a Força de Emergência das Nações Unidas, no Aham, Canal de Suez, depois da crise de Suez, que separou ali o Egito de Israel nos anos, ele teve em 59 e 60, e me aham. contava muito, né, na minha adolescência e juventude, do que como foi aquilo, né, uma imersão cultural, de vida, de ganho pessoal, né, e ganho, evidentemente, profissional. Né, não há dúvida nenhuma, um militar que vai para uma missão dessa, ele retorna com outros conhecimentos, e eu, graças a Deus, no meu caso, pude aplicar bem isso aqui no Brasil. Eu trabalhei em estruturas de prontidão que nós tínhamos já na época e temos até hoje, mais evoluídas, né? De tropas nossas para a missão de paz, de preparar a gente para forças de paz, naturalmente que a experiência em Angola foi interessante. Ela vai me servir, pelo menos pelo lado da diversidade cultural, né? De tão rico que é a ONU, com certeza. Falando da expectativa para a República Democrática do Congo, porque o leste do país ainda está enfrentando uma questão de insegurança muito grande, o senhor vai comandar essas forças. Como é a sua expectativa para esse país? O senhor já esteve na República Democrática do Congo? Não, eu não tive a oportunidade. Na verdade, eu tive na faixa de fronteira, naquele período lá, Em em Angola, algumas claro. em Angola, mas não conheço efetivamente a República Democrática do Congo. Uhum. Agora, eu tenho estudado sobre o assunto, evidentemente, recebido algumas informações do meu antecessor, o general Costa Neves, Uhum. e eu vejo que há um progresso grande. É uma situação bastante difícil, né? A gente sabe disso, a insegurança no leste do país. Aconteceram alguns eventos recentemente, mas o que se vê também ao longo do tempo é que há uma evolução. Então, a minha expectativa no sentido de a ONU, inclusive, ela já tem algumas das províncias da República Democrática do Congo que haviam presenças da ONU, já não há mais necessidade, ela já está se concentrando em 3 províncias do país e indo num caminho de reduzir os seus efetivos, haja vista que né, a situação vai melhorando com o tempo. É claro que é um contexto muito complexo, eu não estou lá, então o que eu tenho feito de leituras, é claro que a minha percepção é de quem está de fora, mas eu vejo que a ONU tem tido seus sucessos, seus avanços, e a minha expectativa é a melhor possível. Eu vou procurar
quem chega, né, de fora, no meu caso, assumindo o comando, procurar perseguir naquele caminho de sucessos e êxitos que tem acontecido nessa missão ao longo do tempo. Um trabalho muito sério feito pelos meus antecessores, por todos aqueles contingentes que já passaram por lá. É claro que aquilo é um trabalho de equipe, e os militares, a Força Militar, ao meu ver, ela é um sustentáculo para as decisões políticas que têm que ser tomadas nos seus devidos fóruns, nos seus momentos. Então, a nossa representante, o secretário-geral, ela vai dar direção política para o meu trabalho. Claro, a Força Militar ela tem um papel muito relevante para cumprir, criar um ambiente de segurança para que os congoleses possam, né, voltar à normalidade, possam prosseguir no desenvolvimento do seu país, a comunidade internacional, os países do entorno, ou seja, que a segurança internacional, esse bem maior que a ONU zela por ele, né, ela possa ser realmente alcançada naquela região tão importante do mundo, né, da África e do mundo. Acredito que eu tenho uma colaboração a ser feita, mas no intuito de agir como um técnico ali, né, tentar juntar as nossas experiências, várias, a diversidade, e procurar continuar fazendo esse bom trabalho. A minha expectativa é a melhor possível. Acredito que vai ser uma missão exitosa. E o senhor não vai se sentir totalmente fora de casa, né? Porque ali já tem um batalhão da selva, que são militares brasileiros, enfim, com treinamentos para os congoleses, para as forças congolesas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa operação, se o senhor pretende ampliá-la, e que elementos o senhor que ajudam na parte militar, claro, mas que também tem um bom componente, um grande componente civil, como futebol, como outras expressões que unem as pessoas, o senhor pretende inserir no seu mandato? Olha, tudo isso que é muito bem-vindo. A primeira questão, que é do apoio de instrução que está sendo feito pelo nossos instrutores de guerra na selva, é um grupo acho que de 15 militares que estão lá e que estão ajudando tanto as Forças Armadas da RDC, né, a melhorarem as suas capacitações para aquele ambiente operacional específico de floresta, né, que nós no Brasil temos uma expertise bastante grande pelo nosso território, né? Metade do nosso território está na faixa equatorial, né, floresta amazônica, e a gente tem um centro de instrução que tem mais de 50 anos e que é reconhecido internacionalmente, no meio militar, como um local realmente de um treinamento de alto nível para tropas para combate no interior da selva. E recebemos estrangeiros aqui no Brasil, então um pouco dessa expertise está sendo levada para lá. Não só para as Forças Armadas da RDC, mas também para nossas tropas, né, o nosso contingente, particularmente a Brigada de Intervenção, que está se valendo dessas experiências, e é um ganha-ganha. Então, eu acredito que essa missão deve continuar e até mesmo, se for possível, se não depender de mim, ser ampliada. E, como você falou, existem outras campos, vertentes, que a gente tem que atuar muito. A parte informacional e humana, né? Ou seja, é a comunicação nossa das forças com a população, buscar deles as informações relevantes sobre o terreno, sobre o que está acontecendo, o que está lhes afligindo, porque, afinal das contas, é fundamental nesse mandato, é central a proteção dos civis, né? Uhum. Então, todo esse trabalho nosso, e a gente tem naturalmente boas experiências, resultados em operações da ONU mesmo. O Haiti é um exemplo importante que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá e ver em loco. Não fui da missão da ONU, mas indo verificar uma atuação muito interessante, uma interligação muito grande da missão com a população local. Isso é muito bom. Fazer entender a eles qual é o nosso papel, eles que nos ajudem, né? É muito interessante. Eu acho que as mulheres têm um papel muito importante nisso. O segmento feminino do componente militar, ou seja, as mulheres capacetes azuis e boinas azuis que possam também interagir com a população feminina e verificar dessas populações de jovens, crianças, as mulheres que são bastante vulneráveis nessa situação, né? O que a força pode aportar, onde seria
ação mais relevante. Então, eu tenho certeza que isso já é feito, mas o que eu puder também intensificar de ações nessa área, eu vou fazer. General Afonso, você tocou num assunto importante, que é a questão das mulheres nas forças de paz. A ONU, como um todo, tem se esforçado para aumentar o número de mulheres, mulheres em todas as posições, mas também mulheres em posições de comando. E nós temos uma mulher general, né? Que hoje comanda uma das nossas forças. Como o senhor sabe, no Chipre já houve também um caso. E a ONU tem tentado incentivar essa participação. Mas, como alguém que conhece esse meio tão bem e chegou ao ponto máximo na carreira, por que, na sua opinião, ainda existe tanta dificuldade para que as mulheres cheguem à posição de comando nessas forças militares? Olha, eu acho que tem uma decisão política muito clara, né, concertada, que é o aumento da participação feminina em todos os níveis, e principalmente nos níveis de Estado-Maior e comando. E eu acho que isso é para o bem de todas as operações da ONU. Eu tiro pela experiência nossa no nosso país. Então, a gente tem eu não sei se todos sabem, mas as nossas forças militares, elas atuam também muito próximo da população civil no nossa faixa de fronteira, porque nós temos um poder de polícia para ilícitos transnacionais junto à nossa faixa de fronteira do Brasil com os países vizinhos. E ali a gente tem uma integração muito grande com a população civil. Então, através de policiamento de pessoas, de rodovias, de pontos de bloqueio, nós colocamos, operacionalmente falando, para dar o melhor resultado, o segmento feminino, mulheres ali. E o resultado é muito grande. Então, eu acho que isso eu vejo por onde eu tenho andado, que há uma percepção também muito próxima disso. Agora, cada força armada, ela teve um momento da entrada das mulheres no seu efetivo, e que, naturalmente, por ser estruturas hierarquizadas, que elas vão paulatinamente ocupando os cargos. Então, pegamos o exemplo do Brasil, que é que eu posso falar com mais tranquilidade. Nós, com muito sucesso, recentemente colocamos as nossas mulheres nas academias militares. Começou-se pela Força Aérea, depois a Marinha e agora no Exército. Essas jovens que entraram na Academia Militar, ela faz a carreira que nós chamamos dos combatentes. Então, as mulheres que vão realmente para a parte combatente, tanto nas três Forças Armadas. E elas agora são tenentes, elas são jovens ainda. Então, elas têm um caminho a percorrer. Porém, nós já temos no Exército até o nível de coronel para aquelas que entraram no segmento da área de saúde, na área administrativa. Então, é claro que a ONU vai exigir certas habilitações para o exercício de alguns cargos. Então, o cargo do Brasil ele pode se candidatar a alguns cargos de junior officer, vamos dizer, mas para alguns segmentos de senior officer a gente ainda tem falta de gente para ocupar esses espaços, mas vão sendo ocupando paulatinamente. E cada país vai ter a sua história, né? Há países que já integraram mulheres há mais tempo, então elas têm mais oferta, naturalmente, de gente para colocar. Agora, não há dúvida nenhuma, só para dizer um bom exemplo, nós estamos fazendo agora em julho uma nova certificação de tropas do Brasil para estarem disponíveis para o sistema de prontidão da ONU. E nós inserimos lá, é uma coisa para nós inédita, mas para muitos não é, uma boa prática da ONU, que são aqueles pelotões de engajamento. Ou seja, são pelotões com presença de mulheres, apenas de mulheres, para que elas, na ponta de lança, elas fiquem lá em contato com as populações civis, justamente para, primeiro, dar o alento da presença da ONU, mas identificarem realmente os problemas tão graves aí que existem de violações de direitos humanos em cima das populações, no caso das mulheres. Então, para nós é uma coisa inédita, mas nós estamos aplicando sargentos e tenentes que são dessa linha combatente, que eu quero dizer, ou seja, que já estão no corpo de tropa, já estão nos batalhões, nas unidades, nos regimentos, então elas já podem assumir esse papel. Antigamente, até um pouco tempo atrás, nós não tínhamos ainda lideranças, né, no nível de sargentos e tenentes para isso. Então, eu acredito que o tempo também vai fazendo que muitos países vão podendo ocupar. Agora, não há dúvida nenhuma pelo aspecto operacional, ou seja, do resultado lá no terreno, que a presença da mulher é decisiva. É uma necessidade que tem que
tem que ser atendida para o bem dos resultados no terreno.